Olá, pessoal do oitavo C, boa tarde. Aqui é a professora Luzia. Bom, nós vamos resolver os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 264 na aula de hoje. Então, nós vamos começar pelo exercício número 1, uma explicação de como vocês vão resolvê-lo, uma parte dele. O exercício número 1 trata-se de um quadro, uma tabela, que é essa que está aqui. Lá no enunciado está dizendo assim: copie e complete o quadro a seguir, considerando que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. O que significa dizer que elas são diretamente proporcionais? Significa que quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma razão. Quando uma grandeza diminui, a outra diminui na mesma razão. Então, nós temos aqui no quadro quantidade de garrafas de água. 1, 4, 5, 16. Preço a pagar em reais. Então, nós temos o preço que se paga por 4 garrafas, R$ 19,20. E nós temos esse R$ 43,90 aqui, que nós precisaremos descobrir quantas garrafas de água nós poderemos comprar com R$ 43,20. Bom, se essas duas grandezas, quantidade de garrafas e preço a pagar, elas são diretamente proporcionais, naturalmente são, né? Porque uma garrafa custa um valor, 2 garrafas custam o dobro desse valor. Então, eu aumentei a quantidade de garrafas, multiplicando 1 por 2, e o preço multiplico por 2 também, e assim por diante. Mas, como nós temos o preço de 4 garrafas, então nós precisamos dividir R$ 19,20 por 4. Vamos ao cálculo, que eu já iniciei aqui, ó. 19,20 dividido por 4. Esse último zero aqui, como ele está após a vírgula, eu posso cancelar. Então, já fiz um risquinho aqui cancelando ele. Como eu passo a ter um algarismo após a vírgula, 19,2, eu acrescento um algarismo aqui após o 4 que está na chave. Então, fica 4,0. Feito isso, nós cancelamos as duas vírgulas. O que nos sobra? 192 dividido por 40. Então, o 40, ele cabe 4 vezes no número 192. 4 vezes 40, 160. Então, nós vamos aqui diminuir. 2 menos 0, 2. 9 menos 6, 3. E 1 menos 1, 0. Bom, deu 4 vezes, sobrou 32. Como nós estamos falando em dinheiro, em valor monetário, nós sabemos que são necessários pelo menos 2 algarismos após a vírgula. A não ser que não tivesse sobrado nada aqui. Aí, mesmo assim, eu ainda acrescentaria um 0,00 no final. Então, é o seguinte. Nós acrescentamos uma vírgula aqui após o número 4. E essa vírgula nos dá direito a acrescentar um 0 aqui ao resto. Fica 320. Então, quantas vezes o 40 cabe no 320? É o que nós temos no momento. Se vocês lembrarem da tabuada do número 4, 4 vezes 8 é o 32. Então, 8 vezes o 40 vai ser o 320 que nós temos aqui. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Sendo assim, nós temos 4,8. Como é dinheiro, precisa 2 algarismos após a vírgula. Não sobrou nada, sobrou 0, então nós acrescentamos um 0 aqui. Então, o preço de uma garrafa de água vai custar R$ 4,80. O que vocês vão fazer para determinar aqui quanto se paga por 5, quanto se paga por 16 e quantas garrafas eu consigo comprar com R$ 43,20? Vocês vão multiplicar, olha aqui, 4,80 vezes 5. Vocês vão multiplicar 4,80 vezes 16 e
vocês vão dividir 43,20 dividido por R$ 4,80, tá? Aqui vocês podem cancelar o zero dos dois lados, porque eles estão após a vírgula e são último algarismo. Se não fosse o último algarismo, não poderia cancelar. Como a quantidade de algarismos é igual nos dois números, vocês podem cancelar a vírgula, sobra 432 dividido por 48. Vocês vão efetuar a divisão e vão preencher os 3 campos que faltam da tabela. Exercício número 2. Lá no exercício número 2 está escrito assim: o tempo de cozimento de um frango depende de sua massa em quilogramas. Sabe-se que um frango de 2,5 kg leva 1 hora e 15 minutos para assar. Maria tem 60 minutos para assar um frango. Qual a massa máxima de frango que ela poderá comprar? Então, nós vamos fazer o seguinte. Bom, quanto maior a massa de um frango, o peso, digamos assim, que se trata da massa, maior será o tempo que esse frango vai demorar para ficar pronto. Sendo assim, se o tempo diminuiu, ela tinha, olha só, tempo, e para facilitar, vamos utilizar o tempo em minutos. Tempo em minutos e a massa em quilogramas. Tempo em minutos, massa em quilogramas. Bom, 1 hora e 15 minutos, nós sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos, correto? Sendo assim, os 15 minutos que ultrapassaram, a gente soma. Então, 60 mais 15, olha, 1 hora e 15 minutos equivale a 60 mais 15, ou seja, 75 minutos. Sendo assim, em 75 minutos, assa-se o tempo de cozimento de um frango que tem 2,5 kg, 2,5 kg. Então, em 60 minutos, qual será a massa do frango? Nós vamos resolver essa razão aqui. De que maneira? Como elas são diretamente proporcionais, nós vamos simplesmente multiplicar cruzado. Então, vai ficar 75 vezes x igual a 2,5 vezes 60. 75x igual a 60 vezes 2,5. O que será necessário? Vocês vão multiplicar o 60 pelo 2,5, aí, no caderno de vocês, e o resultado vocês vão dividir pelo 75. Assim, vocês vão determinar o tempo que o exercício solicitou. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas qualquer dúvida me retorne a pergunta. E é isso. O exercício 3 e 4 eles são semelhantes e a solução vocês vão finalizar.